Algoritmos e linguagem em C++. Estrutura de repetição com variável de controle. Comando for. A atividade humana frequentemente exige que façamos atividades repetitivas. Muitas dessas atividades precisam ser feitas com um determinado rigor. Na computação, nós podemos fazer isso usando comandos de looping. O comando for possui 3 parâmetros iniciais, separados por ponto e vírgula e devidamente condicionados dentro de parênteses. A sequência lógica do comando funciona da seguinte maneira. Ele inicialmente vê o valor, acrescenta o valor inicial para uma variável de controle. Na sequência, ele verifica a condição da variável de controle. Se a condição for verdadeira, executa o comando que se deseja que seja repetido. Após a execução do comando, ele vai para o parâmetro de incremento, onde a variável de controle é acrescida do valor do controle, do passo. Na sequência, ele volta a testar e ele fica nesse looping até que em alguma hora o comando vai ter a condição falsa. Nessa hora, o comando se encerra. Um detalhe importante é, se você tiver que usar mais de um comando, você vai ter que colocar todos eles dentro de chaves, para que eles sejam todos repetidos dentro do looping. Mas se você tiver um único comando, você não precisa fazer isso. Ou seja, então é importante lembrar que o comando for tem um parâmetro de inicialização, tem uma condição de interação e tem um parâmetro de incremento. E apenas após isso você tem a sequência das instruções que serão executadas. O equivalente do comando for em linguagem algorítmica é o comando para. Então, funciona assim: para uma variável de controle de um valor inicial até o valor final, faça o comando ou bloco de comandos. Em algoritmo, essa instrução pode ter um passo. Por exemplo, veja essa estrutura. Eu quero fazer uma contagem de 1 até 5. Então, a inicialização i vale 1, a condição menor ou igual a 5 e o incremento eu somo 1. Dentro do looping eu tenho apenas uma instrução, que é exibir a variável i. Na sequência vamos ver como o comando funciona. No retângulo você tem a imagem da tela do computador e na linha você tem como a variável i se comporta na memória do computador, ou seja, as pessoas não irão ver o valor da variável i na memória, só na tela do computador. I valendo 1, i valendo 2, i valendo 3, i valendo 4, i valendo 5, i valendo 6. Veja que ele não exibe o número 6 porque ele saiu do looping. Uma outra forma de contar 5 números poderia ter sido de 0 até 5. Repare que os parâmetros é i igual a 0 e menor que 5, não menor ou igual a 5. Ele contaria 0, 1, 2, 3, 4. Seriam 5 números, só que a contagem começaria do algarismo 0. Um probleminha básico. Imagine que eu tenho que fazer o cálculo da média de um aluno. Eu entro dois valores, A e B, e ele calcula a média. Se eu quiser fazer o mesmo cálculo para 10 alunos, eu vou ter que rodar o código 10 vezes. Para N alunos, N vezes. No nosso livro, o exercício 7.1 mostra que a gente pode colocar esse programa dentro de um looping for, onde a gente faz ele variar de 1 até N vezes. Também tomamos a liberdade de mostrar essa mesma solução em fluxograma, em algoritmo, e o resultado na tela do computador. O exercício 7.22 pede para que nós calculemos a área e o perímetro de uma circunferência, na verdade de N circunferências. O programa pergunta quantos círculos serão calculados e ele passa a mostrar círculo 1, pergunta o raio e ele exibe a resposta da área e o perímetro.
círculo 2, círculo 3, até o último círculo, que no caso aqui é 3. O cálculo está incorporado dentro da estrutura do comando do exercício 7.22. O 7.30 pede-se para calcular altura, área e volume de um tetraedro, onde se informa a aresta do tetraedro. As fórmulas se encontram aí abaixo do enunciado. É interessante notar que, diferente do exercício anterior, nesse foram feitas funções para cada uma das fórmulas. Uma para o cálculo da altura, uma para o cálculo da área e uma para o cálculo do volume. E essas funções são chamadas dentro do looping, que a gente possui ali dentro do for. Então você tem for i de 1, i menor até n, i mais, pede o valor da aresta e ele calcula a, h, a e v, chamando as funções. Então nós podemos usar a variável de controle do comando for para gerar números de acordo com uma faixa, de um valor inicial até um valor final, conforme o incremento. Se eu quiser, por exemplo, fazer os números pares, de 0 até n ou 2n, nós temos duas maneiras para efetuar essa operação. Uma delas é fazer com que os parâmetros dentro do comando for façam um salto naturalmente. Então, por exemplo, i valendo 0, i menor que 2 vezes n, i mais igual a 2. Ele vai fazer 0, 2, 4, 6. Uma outra maneira é a gente conta de 1 até n dentro do loop, for i de 0 até i menor ou igual a n, só que na hora de exibir ele faz uma operação matemática com a variável de controle. Veja lá, 2 vezes i. Então vamos entender o que eu acabei de falar. Não existe apenas uma solução em linguagem de programação. Você pode resolver o mesmo exercício de várias maneiras diferentes. Por exemplo, a solução 1, que eu vou chamar de termo geral, nós temos ali a variável i contando de 1 até n. E dentro do looping eu faço um cálculo com a variável i, 2 vezes i. No nosso exemplo aqui, termo geral. O exemplo 2, a solução 2, eu estou exibindo a variável i direto, porém repare que os parâmetros do comando for são ajustados para que ele faça o salto naturalmente. Então a variável i começa valendo 2 e é menor ou igual a 2 vezes n, e o incremento da variável i é i igual a i mais 2. Agora preste atenção na próxima solução. A solução 3, eu criei uma variável extra. Essa variável eu inicializei ela, a variável x, eu inicializei ela com o número 2. O looping vai de 1 até n, ele passa todo o processo, ele conta de 1 até n. Porém, repare que ele exibe a variável x e depois de exibir a variável x, ele acrescenta 2 unidades da variável x, ou seja, ele calcula o x da próxima vez que o looping for executado. Então, os três vão mostrar exatamente o mesmo resultado, só que cada um dos métodos utilizou uma forma diferente. O primeiro era o termo geral, o segundo era parâmetros dentro do for, e o terceiro, as variáveis estavam sendo incrementadas a cada interação do loop. Se eu quisesse, por exemplo, fazer os números ímpares, 1, 3, 5, 7, eu teria que fazer um pequeno ajuste. Por exemplo, i começando a valer 1, i menor ou igual a 2 vezes n e 2 vezes i somando 2 unidades. Veja que na página 212 do nosso livro colocamos alguns exemplos interessantes aí do comando for. O exemplo 1, nós começamos com ele valendo de menos 3 até 6. Então ele começa, e saltando de 2 em 2, então ele começa menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Veja que ele não exibe o número 6 porque ele passou do limite. O exemplo 2 é um exemplo interessante. Eu tenho o i inicializado com um número maior, e enquanto o i for maior que 1, ele vai calculando. Repare que, na verdade, nós não temos um incremento, nós temos um decremento. O exemplo 2 é uma contagem regressiva. O exemplo 3
e 4 mostram que a variável de controle do for não precisa ser obrigatoriamente do tipo inteira. No exemplo 3, nós estamos usando variável do tipo double e o incremento é um número fracionário. E o exemplo 4, nós estamos usando variável do tipo char. E ela vai saltando de um em um, na verdade ela vai mostrar as letras de A até F. O exemplo 5 é um exemplo que começa a ficar mais próximo dos trabalhos, dos exercícios que nós vamos desenvolver. Porque o que acontece? Eu pergunto o valor que vai ser incrementado, o valor que vai ser inicial e final. Então, por exemplo, a variável A, qual é o valor inicial do comando? A variável B, qual é a variável que eu vou comparar? E a variável C é o incremento. E se vocês olharem, ó, for i igual a I menor ou igual a B, I igual a I mais C. Com isso eu faço um looping que eu consigo fazer a sequência evoluir conforme o interesse do meu exercício. O comando for ele é muito flexível. No item 7.4.1 do livro, na página 213, você pode reparar que existe um exemplo com duas variáveis de controle, i e j. Elas são inicializadas no campo na parte inicial. Repare que a inicialização acaba no primeiro ponto e vírgula, então as inicializações são separadas por vírgula. Temos uma condição, no caso i diferente de 6. O incremento, nós também temos o incremento nas duas variáveis, separadas por vírgula. Na variável de controle I a gente soma 1 e na variável de controle J soma 2. E nós temos a tela mostrando como progride. Cabe ainda contar que existem dois comandos que podem ser usados dentro do comando for. Não apenas o comando for, mas no nosso caso aqui estamos falando do comando for. O comando break ele interrompe o looping quando ele é acionado. Então, por exemplo, nós estamos fazendo aqui uma contagem de 1 até 6, mas quando o i vale 4, ele cai dentro do comando break e ele interrompe o looping drasticamente. Então, o que acontece? Ele está começando a contar, ele conta 1, 2, 3, quando foi o 4 ele sai fora do looping. Já no exemplo seguinte, eu estou usando o comando contínuo. O contínuo ele salta para o final do looping para o incremento. Então, olha como fica. Eu estou contando de 1 até 6, mas quando tem a variável 4, novamente ele cai no contínuo. Então, ele vai contar como 1, 2, 3, 5, 6. Ué, por que ele não exibiu o 4? Porque quando encontrou a cláusula contínua, ele saltou para o parâmetro de incremento do comando for. Por aí, nós encerramos a explicação de hoje.